Olá, bom dia. O sol está brilhando hoje, dia 30 de julho, e vai fazer 40 graus aqui no sudoeste da França, pleno verão. E a nossa meditação de hoje é baseada em Romanos capítulo 10, versos 14 e verso 15. 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Esses dois textos que são extremamente conhecidos, né? Onde ele vai inclusive citar Isaías capítulo 52, verso 7, são perguntas que o Paulo vai fazer, né? Na continuação do que ele disse no capítulo 10, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que alguém possa invocar o nome do Senhor, essa invocação aqui não é uma invocação, ó Senhor, como os brasileiros costumam dizer, ó meu Deus, né, o que em determinados lugares do mundo é uma blasfêmia, né, dizer ó meu Deus. Mas o brasileiro diz, ó meu Deus, o tempo todo. Mesmo pessoas que não acreditam em Deus dizem, ó meu Deus. Mas não é esse ó meu Deus aqui que salva a pessoa. E ele vai explicar no verso 14, como a pergunta, como pois invocarão aquele em que não creram? Essa invocação aqui do nome do Senhor vem da boca daqueles que creram em Deus. Não crer em Deus dizendo Deus existe, mas que creram que Deus enviou seu Filho para nos salvar. A mensagem do Evangelho, nos diz Paulo nesta carta maravilhosa, no capítulo 1, ela é baseada em duas coisas muito importantes: na pessoa de Cristo e na sua obra. O Evangelho fala de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a declaração de Filho de Deus, ela é demonstrada na ressurreição dele dentre os mortos. Filho de Davi, Filho de Deus. Deus numa pessoa, encarnado numa pessoa aqui, Emanuel, que vem morar com a gente, que vem viver com a gente. Então é importante que as pessoas creiam na mensagem do Evangelho para poder invocar o nome do Senhor. E depois ele continua perguntando, e como crerão naquele de quem não ouviram? Então é importante que as pessoas ouçam falar de Jesus. É por isso que Jesus, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele diz, indo, façam discípulos de todas as nações, batizem as pessoas de todas as nações e ensinem, instruam as pessoas de todas as nações. No original, aparentemente, não é uma ordem, ele não está dizendo que ele não está dizendo para a gente ir, ele está dizendo a proporção que a gente anda, a proporção que a gente corre, a proporção que a gente está vivendo, nós estamos fazendo discípulos. Cada discípulo de Cristo é um fazedor de discípulo, através daquilo que ele diz, através de sua própria vida, porque assim se fazia um discípulo. Jesus fez discípulos assim, vivendo com eles. Mesma coisa fez o Paulo. Então é preciso que as pessoas possam ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. As pessoas vão ouvir através de alguém que vai pregar, que vai anunciar, proclamar, é o verbo aqui. E como proclamarão se não forem enviados? A importância de sermos enviados. A primeira pessoa que nos envia é Cristo. Em Atos dos Apóstolos, no início do livro de Atos dos Apóstolos, Jesus, antes de subir ao céu, antes da ascensão, ele diz que os discípulos precisariam anunciar aquela mensagem, serem mártires, serem testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra, ao mesmo tempo. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quem envia aqui é a igreja do Senhor que envia. Primeiro Cristo nos envia,
e depois a igreja envia, como a gente vê em Atos capítulo 13, verso 1. A igreja de Antioquia vai enviar o apóstolo com Barnabé. A igreja envia, não é uma organização que envia, é a igreja local que envia. A igreja de Cristo. Uns ficam em Jerusalém, outros vão para a Judéia, um pouco mais longe, outros vão até a Samaria, aquele tipo de lugar que ninguém quer ir, e depois até os confins da terra, onde poucos vão. Mas a importância que a gente possa fazer isso ao mesmo tempo, porque, minha gente, o início foi a salvação. Lá, no verso 13. Para que as pessoas sejam salvas, alguém precisa ser enviado. E não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Isaías 52, verso 7, são quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Estamos falando aqui sobre Deus, o Deus Rei dos Reis. O Senhor Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele sempre fala do reino de Deus, não é? Parábolas do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. A nossa mensagem não é a mensagem da igreja, é a mensagem do reino de Deus anunciada pela igreja. Não anunciamos a nossa religião, anunciamos a Cristo. Quanto tempo a gente perde, eu mesmo, todos nós perdemos, anunciando tanta coisa que não serve para nada. Nas redes sociais, nós anunciamos, nós defendemos o nosso clube de futebol, defendemos a nossa religião, defendemos o sexo que a gente pratica ou gostaria de praticar, defende um monte de coisa. Tudo isso é poeira, tudo isso é pó. Diante da vida eterna que Deus tem para dar a esta humanidade perdida. E depois da morte, minha gente, segue-se a juízo. Precisamos anunciar o Evangelho. Extremamente importante. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores, minha gente. Você sabe muito bem que o embaixador precisa ter um certo comportamento, porque ele representa a sua nação. Nós representamos o Rei dos Reis. Somos embaixadores. Esse texto foi enviado a cada discípulo de Cristo na igreja de Coríntios. Cada um deles. Não só aos membros do conselho da igreja, aos apóstolos, aos profetas, a cada pessoa. Criança, adulto, todos somos embaixadores de Cristo Jesus. Começa com a salvação e termina com os embaixadores. São os embaixadores que anunciam a paz para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam invocar e serem salvas. Que Deus te abençoe e que você seja o embaixador de Cristo hoje.